Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Farley Monteiro Filho, cujo nome é Deus dos Vivos. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Farley. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Sempre esclarecendo que não sou teóloga, não tenho formação em teologia e que o que eu falo é aquilo mesmo que eu entendi, tá bom? Quero pedir que, se possível, você compartilhe esse nosso devocional com outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas como nós estamos sendo, ok? Bom, então agora vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe e nos mostre a importância de crermos no Deus dos vivos. Senhor Jesus, nós colocamos em Tuas mãos o nosso devocional de forma que possamos aprender com ele, de forma que possamos valorizar tudo que o Senhor tem feito por nós e viver como se de fato tivéssemos total confiança que o Senhor não é Deus de mortos, mas Deus dos vivos. É em Teu nome que oramos. Amém. Meus irmãos, então hoje nós vamos ler Lucas 20, de 27 a 40, inclusive se você quiser já deixa aí preparada a sua Bíblia, né? E esse texto é um texto bem bacana, que vai revelar que realmente Deus é um Deus dos vivos, né? Jesus afirma que a realidade da ressurreição é verdadeira, né? E assim como é verdadeira a vida eterna com Deus. Então esse texto que nós vamos ler é um trecho do Evangelho que vai mostrar Jesus respondendo para os saduceus, que era um pessoal bem estudioso, né? Que realmente estudava a palavra, mas que eles não acreditavam na ressurreição. Então, os saduceus, eles tentam confundir Jesus com uma pergunta sobre uma mulher que teve 7 maridos, querendo saber de quem ela seria esposa na ressurreição. Porque na lei dos judeus, a mulher se casa. Ela morrendo, o irmão tomaria ela por esposa. Então, eles falam isso. Bom, se ela teve 7 maridos e os 7 tomaram ela como esposa, como que vai ficar? Né? Então, eles estavam provocando Jesus Cristo. E a resposta de Jesus é super profunda, como sempre, e transformadora, né? A primeira coisa que a gente aprende é que a vida após a morte, ela é diferente, né? Da vida terrena, não é igual. Então, Jesus explica que aqueles que ressuscitarão, eles não vão ficar se casando, nada disso, né? Eles vão ser como anjos, eles vão ter essa necessidade de se casar, vão viver em comunhão com Deus, livre dessas limitações que nós temos. Importante lembrar que Deus é um Deus de vivos. Quando ele fala do irmão Moisés, lá que ele está naquele terreno, com aquela plantinha pegando fogo sem consumir, essa ardente, Jesus vai lembrar que Deus se apresentou como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E esses patriarcas já tinham morrido, e já fazia tempo. Mas o que Jesus diz? Que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Por quê? Porque tanto o Isaac, o Jacó como o Abraão, esses irmãos estão vivos. Outra coisa é que a ressurreição ela é real e ela é esperada. Jesus confirma que existe sim a vida após a morte e que essa vida é super bacana, é plena, é uma eterna comunhão com Deus. E qual é a aplicação espiritual que nós podemos ter para a nossa vida através desse texto? Primeiro, que a fé cristã é uma fé na vida eterna, não termina com a morte. Você morre, mas você se realiza plenamente nela. Outra coisa é que Deus chama a gente para viver desde já como filhos da ressurreição, com esperança, com amor e com comunhão. Não como se a gente fosse morrer, né? E outra coisa é que a morte não é o fim, né? Apesar que a gente chora e sente falta das pessoas que nós amamos, mas nós temos que nos lembrar que a morte é uma passagem para a vida verdadeira com Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, né? É uma esperança viva. Bom, irmãos, então vamos ler Lucas 20, de 27 a 40. E diz assim, ó.
E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. E tomou o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou a terceira, igualmente também os 7, e morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, qual deles será a mulher? De qual deles será, pois, a mulher? Já que as 7 por mulher tiveram, os 7 por mulher tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de casar nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais a anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também, mostrou Moisés junto da sarça, quando chamou o Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram, Mestre, disseste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Bom, então nosso texto chama-se Deus de vivos, e o versículo escolhido pelo irmão Farley foi o 38, que disse, ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, para que eles todos vivam. Então, nesse texto que a gente acabou de ler, os saduceus eles tentam criar uma armadilha para Jesus Cristo, questionando sobre a ressurreição. E daí eles mostram lá um cenário hipotético, né, envolvendo uma mulher que se casou 7 vezes e perguntam de quem ela seria, né, lá na ressurreição, né, já que ela casou com todos eles, né. Mas Jesus, super sábio, ele responde que na ressurreição não vai ter casamento, pois a gente vai ser que nem anjo, filhos de Deus, vivendo num estado de plenitude e comunhão perfeita. Nesse contexto, Jesus Cristo nos ensina algo muito profundo. Como cristãos, a nossa fé se baseia em crer naquele que é a própria fonte da vida. E isso é o que é mais importante, né? Porque Deus é a fonte da vida, ele é o Deus de vivos, da ressurreição. E isso é uma verdade essencial para a nossa fé, pois lembra a gente que Deus não é um Deus de mortos. Ele é o Senhor que vai trazer a vida no último dia todos aqueles que nele creram. Portanto, em meio aos desafios e questionamentos da vida, podemos descansar na certeza de que servimos a Deus, que é vida em si mesmo. Ele é a fonte da vida. E que um dia ele vai ressuscitar todos nós, a fim de vivermos eternamente com ele. Por isso, precisamos pregar, falar do amor de Deus, falar sobre Jesus Cristo, porque só nele há esperança de vida eterna. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Como cristãos, nossa fé se baseia em crer naquele que é a própria fonte da vida. Agora eu vou me despedir, né? E me despeço aqui deixando meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos que Deus é o Deus dos vivos, para nós o abraço vai dar sempre certo. Quero que você se lembre também que temos um salmo, um versículo para decorar, que é o Salmo 25, versículo 12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora sim, agora eu me despeço com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.